Uma vez, o escritor francês Stendhal comentou que uma mulher de caráter generoso sacrificará 1000 vezes a sua vida pelo seu amante, mas romperá com ele para sempre por uma questão de orgulho. Nem mesmo a considerável diferença de idade ou o fato de ambos estarem casados impediu que a icônica feminista Frida Kahlo e um dos líderes da Revolução Russa, Leon Trotsky, tivessem um romance. Tudo começou ainda em 1936, quando o revolucionário Trotsky retirou-se para o México na tentativa de escapar da perseguição de Stalin. Diego Rivera, considerado um dos maiores pintores mexicanos, era um comunista comprometido e também um bom amigo do revolucionário. Logrou persuadir o presidente mexicano a conceder asilo ao expatriado soviético. Naquela época, Diego já era um artista famoso, havia estudado na Europa, trabalhado nos próprios Estados Unidos e conhecido a União Soviética. Em 1937, o pintor gentilmente convidou seu ídolo ideológico e sua companheira, Natalia Ivanovna Sedova, para ficarem em sua casa, onde vivia também com a sua mulher, a jovem artista Frida Kahlo. Diego provavelmente jamais imaginou o que aconteceria. Embora exilado, Trotsky possuía um passado recheado de histórias. Havia sido uma das figuras mais proeminentes da União Soviética, foi quem liderou a Revolução de Outubro até o retorno de Lenin do exílio. Trotsky transformou combatentes ineficazes e desorganizados no verdadeiro poder de fogo no temível Exército Vermelho. Mas à medida que o tempo passava, uma sensação de rivalidade pelo poder surgiu com Stalin, que inevitavelmente o levou à perseguição e assédio. Trotsky passou a ser acusado de se desviar dos ensinamentos leninistas, foi expulso do partido e, então, exilado da própria União Soviética, passando a viver em diversos países dentro e fora da Europa, até chegar ao México. Quando abandonou o país, Trotsky estava acompanhado de sua fiel parceira, Natalia Sedova, mas nunca pôde oficialmente se casar com ela, pois ele já era casado com uma outra mulher, Alexandra Sokolova, no início da virada do século, quando estavam presos. Chegaram até mesmo a terem 2 filhas, criadas por parentes. Em 1902, quando a família estava no exílio na longínqua Sibéria, Trotsky fugiu para a Europa. Isto efetivamente viria a marcar o fim do relacionamento, pois ainda no mesmo ano, em Paris, Leon conheceria Natalia, tornando-se sua parceira. Conta-se que naquela época, Leon já havia traído Natalia várias vezes, fazendo a jovem revolucionária sofrer e suportar uma delicada situação. Aparentemente, Trotsky era um indivíduo dado às aventuras íntimas e quando conheceu a jovem esposa de seu amigo mexicano, cuja personalidade brilhante e talento artístico rebrilhavam em pensamentos vibrantes, um dos responsáveis pela existência do Exército Vermelho, não pôde conter a excitação e o desejo de uma nova aventura amorosa. Frida, por sua vez, que havia começado a pintar aos 18 anos, em 1925, quando estava seriamente ferida e acamada por meses devido a um terrível acidente de trânsito onde o ônibus que estava bateu contra um bonde. Conforme contaria, sobre sua cama havia um espelho, obrigando a moça a observar-se por longos períodos. A maioria das pinturas de Frida são autorretratos surrealistas, repletos de um simbolismo que exacerba essa autorreflexão, suas experiências, assim como a sua própria realidade. O acidente era apenas um dos vários obstáculos que enfrentou e superou ao longo de toda a sua vida. Já muito antes, ainda quando criança, Frida contraiu poliomielite, afetando sua perna direita. O acidente com o bonde causou-lhe vários tormentos e uma demorada recuperação, tendo possivelmente deixado na artista, além de várias sequelas, uma fibromialgia pós-traumática. A terrível mutilação da jovem não impediu de ser querida e nem de amar a vida, conforme conta seus seguidores. Ela costumava chocar as pessoas ao redor ao usar roupas masculinas e trajes tradicionalmente mexicanos, mesclados à sua afeição pelo forte álcool, tinha uma linguagem vulgar e obscena. Os casos amorosos de Frida foram inúmeros, e sua total falta de reverência por qualquer um, passou a ser uma marca notável de seu caráter. Era uma mulher inflexível e completamente indiferente às opiniões dos outros, estava sempre disposta a defender sua liberdade e não considerava nenhum tema como um tabu, conversando sobre tópicos íntimos como a perda de filhos, a interrupção prematura da gestão, a arte, a dor, o adultério, a violência, e muitos outros. Esta provocativa disposição e comportamento seriam elementos futuramente que auxiliaram na formação de sua imagem como uma icônica feminista. Em 1929, ela casou-se com um famoso artista que tinha quase o dobro de sua idade. Aparentemente, amavam-se muito e compartilhavam muitas ideias, no entanto, a vida familiar era dolorosa. Diego era conhecido por suas inúmeras aventuras amorosas e traições. Chegou até mesmo a ter um caso íntimo com a própria irmã de Frida, que,
tomou muito mal aquilo e reagiu de forma semelhante, envolvendo-se com as pessoas, homens e mulheres, de seu círculo de admiradores. A discussão passou a ser um hábito do casal. Diego não se incomodava com os casos de sua mulher envolvendo outras mulheres, mas não permitia quando envolvia outros homens. Acabaram se separando, para logo depois se reconciliarem novamente. A ligação entre Trotsky e Frida não poderia passar desapercebida, especialmente porque ambos casais passavam muito tempo juntos e faziam piqueniques, encontros, excursões, etc. Os encontros casuais durante os passeios nos pátios das casas intensificavam o interesse mútuo. Diego Rivera, a princípio, não notou ou não quis notar o caso entre sua esposa e o hóspede, já que a infidelidade era uma característica do casal. O russo deixava cartas amorosas para sua nova musa entre as páginas dos livros que trocavam, pois a mulher de Trotsky não era tão tolerante, mesmo quando Frida e Leon conversavam francamente em inglês, para dissimular, já que Natália não falava tão bem o idioma, mas conseguia notar o sentimento e a atração no ar. Frida e Trotsky eram muito parecidos. Ambos possuíam uma personalidade forte, desenvolvida ao longo de muitos anos de luta e superação contra o mundo e suas penosas circunstâncias, além de uma tendência ao prazer gritante, do compartilhamento ideológico e artístico. Toda essa semelhança pode ter sido um poderoso elemento atrativo, já que não se sabe realmente o que motivava Frida a ter tal relação. Alguns teorizam que era apenas o desejo de se vingar das aventuras de seu marido. Segundo relatos, a pintora não levava o revolucionário russo a sério, desmerecendo-o em seus círculos mais íntimos e mesmo entre amigos, por cartas, onde apelidava Trotsky pejorativamente. Frida aproximava-se dos 30 anos e Trotsky, que estava com quase 60, era chamado de velho e bode estúpido. Em 1937, o relacionamento começou a esfriar, talvez a mera atração sexual tenha diminuído, ou outros problemas desconhecidos foram resolvidos. No final de junho daquele mesmo ano, o casal separou-se temporariamente, com o revolucionário indo à propriedade de um amigo de Diego por algum tempo. Quando, então, Trotsky retornou à cidade de Frida, os amantes encerraram o caso. Não se sabe quem realmente tomou a iniciativa e as definitivas razões, mas possivelmente tenha sido a pintora, que devolveu todas as cartas e livros de Trotsky e entregou-lhe um autorretrato de presente de aniversário, embora Trotsky jamais tenha levado consigo o retrato quando retornou a conviver com Natália. Trotsky continuou vivendo no México até 1940, quando foi assassinado pelo agente soviético espanhol Ramón Mercader, seguindo ordens diretas de Stalin. Frida ainda viveria muitos anos, trabalhando e desenvolvendo sua arte, bem como lutando contra seus problemas físicos. Em 1954, aos 47 anos, após ter contraído uma forte pneumonia, foi encontrada morta. Em seu atestado de óbito, no entanto, a causa foi registrada como embolia pulmonar, ainda que os rumores e fofocas creem que a causa teria sido overdose de remédios, acidental ou não.